Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mas dessa vez para tratar de uma temática um pouquinho diferente. Eu quero fazer vídeos sobre o mercado de ações em geral, não sobre empresas especificamente. Tem vários temas que eu acho interessantes que não estão ligados a uma empresa específica, analisar os fundamentos. Como por exemplo, eu quero falar sobre importância de diversificação, sobre importância de gerenciamento de risco, sobre retorno ou não através de dividendos, esse tipo de coisa. Ele não é específico de nenhuma ação, mas é tão importante quanto você estudar as empresas em detalhe, como a gente normalmente faz aqui no canal. Então, por isso eu criei essa nova série aí, Fundamentos, que nós vamos discutir temas que estão relacionados com o investimento em geral no mercado de ações, não necessariamente com uma empresa ou outra, tá certo? Então, para começar, trouxe o tema de hoje aqui, o efeito da diluição para acionista, porque eu acho que eu consigo falar de uma forma mais simples, e aí vocês avaliam se é interessante, coloca a opinião de vocês, né, vocês acharam legal ou não, tá certo, pessoal? Então vamos falar sobre diluição. Quando ocorre a diluição acionária de um acionista, vamos ver quais são os eventos que levam a uma diluição acionária. Você pode conhecer ele como, por exemplo, subscrição, que mais? Aumento de capital, que mais? Emissão primária de ações, mais um termo que está na moda aí, follow-on. Follow-on seria uma emissão após o IPO, mas tem que ser primária, não pode ser secundária. Que mais? Uma quem é antigo de bolsa aí vai lembrar da época da Petrobras, 2008, 2009, capitalização. Então esses são alguns nomes conhecidos por eventos que acarretam em uma diluição da posição acionária. O que acontece nesses eventos? Primeiro, a gente tem uma emissão de novas ações e posterior alienação no mercado. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo aqui dessa minha empresa. Eu já fiz, deixar verdinho aqui. Já fiz um gráfico de pizza aqui para a gente usar de exemplo. Então temos nossa empresa determinada. Vamos supor que ela tenha aí uma quantidade de 2.000 ações, ou melhor, 1.000 ações. Tem que fazer um número fácil que eu consigo fazer conta, senão não sei fazer conta não. E aí vamos supor que o nosso acionista, a gente está aqui no gráfico de pizza, ele tem... Opa, meu teclado está difícil hoje. Ele tem uma posição de 200 ações, Se vocês prestarem atenção, essa fatiazinha aqui, ela representa 20%. Então, nesse meu exemplo aqui, a empresa tem 1.000 ações, claro, um número fácil para fazer conta. O acionista detém 200, ou seja, ele tem uma fatia de 20% da empresa. Então ele tem 20% de tudo da empresa, A participação dele é acionário se reflete no lucro, nos dividendos, no valor de mercado. É essa posição que o meu acionista tem. Considerando um evento desse aqui, por exemplo, uma subscrição, a empresa ela vai emitir novas ações, ou seja, ela vai criar ações novas e vai vender elas no mercado. Então, vamos supor que essa nossa empresa ela tenha emitido mais 1.000 ações, que é dobrado o tamanho dela. Então, o item número 1 vai ser esse, de aumento de emissão de novas ações, e o item número 2 é alienação no mercado. Então ela vai emitir essas 1.000 ações e pessoas, instituições vão comprá-las, vão pagar um preço determinado, que a empresa determinar, e esse dinheiro levantado por essa venda vai entrar na minha empresa, ele vai entrar nesse bolo aqui, desse gráfico de pizza que representa a minha empresa inteira, tá certo? Vou desenhar uma setinha melhor. Então, a gente já viu aí as duas ações relacionadas e elas têm também duas consequências. A primeira é o aumento na base acionária ou no número de ações, vamos escrever mais simples. Um aumento no número de ações e o aumento no capital da empresa, Ou seja, falando mais simples também, vai entrar caixa
decorrente da venda dessas ações alienadas, perfeito? Essas são as consequências dos fatos em verdinho. Então vamos continuar com o nosso exemplo aqui. Vamos atribuir valores a essa nossa empresa. Então vamos supor que ela tem um valor de mercado aí de, sei lá, 1 milhão. 1 milhão de reais é o valor de mercado da minha empresa. Vamos supor que essa empresa tenha um lucro de, vamos dizer, 10%, aí, um PL de 10, né? 100 mil reais de lucro. E eu vou colocar aqui também os dividendos, embora seja irrelevante, mas muita gente tem facilidade de enxergar, né, quando você fala em dividendos. Aí vamos supor que ela pague, né, 25% de dividendos, ela distribua no total 25 mil reais de dividendos. Então a nossa empresa é isso aqui, vale 1 milhão, tem um lucro aí de 100 mil anual, distribui 25 mil de dividendos. Quanto esse cara que tem 20% vai ter direito dessa empresa aqui? Então vamos passar aqui para o de baixo, né, que a gente vai vamos desenhar aí a posição acionária, quanto que o cara tem direito desse bolo aí que está na nossa pizza. Então, primeiro item, valor de mercado. Como o nosso valor de mercado é 1 milhão e o cara tem 20%, logo a posição dele vale aí 200 mil reais, beleza? Até aí, tudo bem. Em relação ao lucro, mesma coisa. Se a empresa lucra no total 100 milhões, ele tem 20%, 20 mil de lucro. 100 milhões, isso, 20 milhões de lucro. Desculpa. E da mesma forma, dividendos. Vai ser 5 milhões. A unidade aqui é o de menos, né? É só o exemplo. Então essa aqui é a participação do nosso acionista lá, que a gente colocou, né? Lembrando aqui que essa empresa tem 1000 ações e o nosso acionista ele tem 200 ações. Tá aqui. Agora vamos criar aí um evento de Vamos criar um evento de subscrição para a gente ver o que acontece. Então, aqui nesse instante, a gente cria aí uma subscrição. Vamos lá. Subscrição, capitalização, o jeito de você achar melhor. Vamos supor que a empresa emitiu, a gente já tinha falado, mais 1000 ações a um preço de, vamos manter o paralelismo aqui, 1000 reais cada ação. Tá. Logo, ela captou, né, se ela vendeu isso aí no mercado, uma quantia aí de 1 milhão também, deixar sem a cifrinha. Então, como é que a nossa empresa ficou depois desse evento aí? Opa, deixa esse laranja. E vamos colocar nossa empresa pós-diluição. Aqui há uma diluição da posição acionária. Vocês já viram que o gráfico de pizza já está menorzinho. Então, como é que ficou a empresa? A nossa empresa, ela tinha 1000, emitiu mais 1000, ficou com 2000 ações. Perfeito? O nosso acionista, ele a princípio continua com as 200 ações, certo? Eu já falo sobre participar ou não da subscrição, que isso teria de influência ou não. Mas, até segunda ordem, esse nosso acionista continua com 200 ações. Então a gente já viu o que aconteceu com a posição dele, né? Ela diminuiu, por isso que chama diluição. A participação nossa no bolo aqui da empresa caiu para 10%. 200 ações em 2000, certo? É por isso chama diluição. Vamos ver o que acontece com os outros parâmetros nossos. Então, primeiro aqui, valor de mercado. No valor de mercado, vamos se atentar ao seguinte: nossa empresa valia, né, 1 milhão e ela captou mais 1 milhão. Então, assim, claro que o valor de mercado depende do mercado, pode subir e descer, mas a princípio é razoável você considerar que o valor de mercado da minha empresa foi para 2 milhões, vocês concordam? Por quê?
Se essa fatia aqui, se esse bolo inteiro valia 1 milhão e entrou mais 1 milhão de caixa, é razoável você, né, imputar aqui um valor de mercado de 2 milhões para a empresa. Então, note que em termos de valor de mercado, ficou mais baixo aqui, mas tudo bem. Em termos de valor de mercado, né, um evento desse de diluição, ele é neutro no começo, porque você diminui a participação, né, caiu aqui no nosso caso pela metade, mas o valor da empresa dobrou, porque ela captou o dobro de dinheiro. Então, né, muita gente, né, lança essa teoria, não, esse é um evento neutro, porque o teu valor de mercado ele fica inalterado. Porém, isso é curto prazo, né, gente? O nosso foco aqui de investimento ele é mais para o longo prazo. Então aqui eu vou botar a setinha de novo da subscrição e vamos fazer aqui um resuminho. O nosso valor da empresa ele duplicou, mas isso é no instante seguinte à diluição. Né? Logo depois a gente não sabe o que aconteceu. Vamos ver os próximos parâmetros. O lucro, por exemplo. O lucro, no instante seguinte da subscrição, ele não aumentou. Né? A empresa captou lá R$1 milhão, mas ela ainda vai ter o que fazer com aquele dinheiro. Então, o nosso lucro, a princípio, continua 100 mil. Até segunda ordem. Então, aqui na minha caixinha de lucro, o que vai acontecer? É 100 mil, só que agora eu só tenho 10% da empresa. Então, o meu lucro vai para 10 mil. Então aqui está o primeiro efeito da diluição. Até segunda ordem, até a empresa usar esse dinheiro aqui, o teu lucro cai na proporção que foi feita a diluição. Aqui foi diluída na metade, teu lucro que você tem direito, ele cai pela metade também. Então note que, embora essa diluição, subscrição, você tenha um efeito neutro em relação ao tamanho. Opa, aqui eu botei 2 milhões. Por que eu botei 2 milhões? Está totalmente errado. O valor é 200 mil. Mas enfim, né, continuando o que eu estava falando. Embora o valor de mercado ele não se altere no primeiro momento, o seu lucro ele cai na proporção. O direito que você tem ao lucro cai na proporção da diluição. Da mesma forma, os dividendos também. O seu dividendo vai ficar aí 2.500. Até a empresa dar um jeito de melhorar esse dividendo aí. Então, o que vocês notaram? Que no curto prazo, o efeito é esse aqui. Porém, como já falei, a gente investe no longo prazo. E o que vai acontecer aqui com o lucro no longo prazo? Essa é a grande questão. É isso que vai determinar, né, se esse evento de subscrição, de aumento de capital, ele foi bom para o acionista ou não. A grande dúvida, eu vou escrever aqui em vermelho, é o que a empresa vai fazer com o dinheiro. Então, tá vários pontos de interrogação. Dessa vez fui eu, não foi o teclado. O que é determinante nesses eventos, que vocês prestem muita atenção, é isso aqui, ó, é o que a empresa vai fazer com o dinheiro. Porque é isso que vai determinar se o resultado desse evento ele foi bom ou não. Porque é isso que vai determinar o que vai acontecer com o meu lucro, com o meu dividendo. Né? Lembrando sempre que dividendo estou colocando só para ilustrar, né? É irrelevante, o principal é o lucro. Então o importante é isso aqui, ó. Porque vamos desenhar um cenário aqui, por exemplo. Vamos supor que a empresa pegou aquele 1 milhão, investiu bem, né? E o lucro da empresa foi para vamos ver aí, 300 mil. Então, com um lucro de 300 mil, como ficou a minha situação aqui? Eu tenho 10% da empresa, então o meu lucro, ele subiu ele seria de 10 mil, ele foi para 30 mil, perfeito? Então, nesse cenário nosso, que a empresa investiu bem esse 1 milhão e o lucro da empresa cresceu para 300 mil, o lucro que eu tenho direito, embora a minha participação na empresa tenha diminuído, ele aumentou. Né? Da mesma forma, dividendos. Né? Dividendos também é consequência. Se for 30 mil aqui, de lucro vai dar o quê? 15, 7,5 de dividendos. Né?
Mas o ponto é esse, gente. O fator fundamental é isso aqui. É o que a empresa vai fazer com esse dinheiro. Né? É irrelevante se o preço da subscrição está mais alto, mais baixo. Né? O que vai te determinar se você vai ter retorno no longo prazo é como a empresa vai empregar. Então, o que você tem que prestar atenção num evento desse? Se a empresa tem projetos interessantes para tocar, se ela tem aquisições interessantes, se ela tem alvos bons de aquisição, né? O que ela vai fazer com o dinheiro. Na época da capitalização, quem lembra lá, quem investiu em 2008, 2009, por que a Petrobras fez essa capitalização? Foi aí de mais de 100 bi de reais na época, acho que 120 bi. Ela precisava de dinheiro para investir no pré-sal, ela não tinha como, o pré-sal era muito maior do que ela gerava de caixa, ela precisava de grana. Então ela captou lá mais de 100 bi, ela diluiu acho que 1 para 2, né? Coisa absurda para uma empresa tão grande, para ter dinheiro para investir no pré-sal. Então sempre que for anunciado um evento desse aqui, você tem que prestar atenção no que a empresa ou tem em vista ou vai fazer no futuro para descobrir se você teve um bom resultado ou não. E vamos supor, vamos para um outro cenário aqui, né? Um cenário alternativo nosso. Então vamos supor um cenário que minha empresa teve um lucro aí de, vou botar um pouquinho maior aí, de 150 milhões. Então a empresa pegou lá o 50 mil, né? Pegou 1 milhão que ela captou, investiu lá, aumentou 50% o lucro, muito bom, né? Só que esses 150 milhões, quanto que vai dar de lucro aqui embaixo? A gente tem 10% agora, vai dar um lucro de 15 mil. Então o direito à minha participação de pós-diluição vai ser a um lucro de 15 mil. Enquanto que antes da diluição eu tinha... Antes da diluição eu teria direito a 20. Então não basta que a empresa aumente o lucro, mas ela tem que aumentar numa taxa ou num valor acima do fator de diluição. Vocês conseguiram entender isso? Se ela diluiu 100%, né, ela dobrou o tamanho da empresa, esse lucro ele tem que no mínimo crescer 100%, que no caso, né, seria 200 mil, para eu ter o direito ao mesmo resultado do que antes. É claro que isso é uma coisa que vai ser atingida no longo prazo, né? Não é, né, logo após o evento que vai determinar se foi um investimento bom ou não. Pode ser que isso aqui seja investido em algo que demore a maturar, que vai gerar valor lá na frente. Né? Tudo bem, investimento acionário não é tão simples assim. Mas em determinado momento isso aqui vai ter que dar retorno. E vai ter que dar retorno, né, acima da proporção da diluição. Então uma diluição assim, 1 para 2, né, dobrou, o lucro da empresa em algum momento vai ter que dobrar devido a essa grana da diluição. Perfeito? Tem duas coisas que eu queria comentar, né, antes de terminar, após explicar aqui. Primeiro, isso aqui vale tanto para quem tem 20% da empresa, quanto para quem tem, sei lá, 0,000, que é o nosso caso, né? A gente é acionista minoritário, tem parcelas ínfimas da empresa. Só que isso aqui eu fiz 20% para ficar visível, fácil da gente olhar e explicar. Mas você pode ter aqui 0,00003. E a questão ela é proporcional, ela não é absoluta nominal. Então, se houver uma diluição, a tua 0,0005 vai virar 0,00002,5. Então, o lucro que você tem direito, vamos supor que você tivesse, sei lá, 100 reais de direito ao lucro da empresa aqui. Recebesse um dividendo de 25 reais no ano. Mas aqui você vai receber metade, né? Você tem direito a um lucro de 50 e vai receber aí, né, 12 reais, R$12,50 de dividendo. Então a diluição ela é proporcional, independe do seu tamanho da empresa. Não é porque você tem um tamanho ínfimo, ridículo lá, que é irrelevante, negativo, porque o que importa aqui é a fatia que você tem direito do bolo. Então se você tem uma participação acionária, você tem direito a uma fatia, e se corta essa fatia pela metade, ela fica metade do tamanho, independente da sua posição, se você é o controlador ou se você é o menor minoritário, você vai ter cortado pela metade o teu direito, perfeito? Segunda coisa que eu queria falar, isso é irrelevante se você participar ou não da subscrição. Então, né, é muito comum você ouvir falar o seguinte,
Ah, não, vai ter, né, capitalização, então eu vou aportar para não ser diluído. Errado, porque você vai ser diluído de qualquer forma. Isso aqui acontece independe de você se você comprou na subscrição ou não. Porque vamos supor o seguinte, que a empresa diluiu, então você tem aqui, né, uma posição de 200 mil, 1 para 2, você vai precisar aportar 200 mil para manter 20% aqui, né? Para manter aqui uma posição de 20%, você precisa pôr 200 pau, 200 mil. Aí você vai lá e põe 200 mil. Você mantém os 20%. Só que esses 200 mil, se você tivesse colocado e a empresa não tivesse diluído, você teria isso aqui dela. Você teria direito a 40% da empresa, certo? Então, a diluição, ela independe se você entrou ou não, se você comprou pela subscrição ou não. Na verdade, comprar na subscrição ou não é irrelevante. Você pode comprar se você já ia comprar a empresa mesmo ou não, esquecer. Porque a diluição vai ocorrer da mesma forma. Se você botou dinheiro lá e não diluiu, você teria 40%. Como diluiu, você vai ficar com 20%. Isso aqui é puramente psicológico, né, de você achar que não está sendo diluído. Você está sendo diluído sim. Porque se não houvesse o evento, você ia estar aqui, ó, com 40 mil de lucro, 400 mil de posição acionária. Então você participar ou não é relevante. Você pode comprar aí, se você já compraria normalmente, se você já fosse aportar na empresa, você compra lá na subscrição. Se não, não compra, é irrelevante, você vai ser diluído da mesma forma. Muita gente fica muito animada, não, apareceu subscrição, tá aí R$1, R$2 abaixo do preço de mercado. Cara, isso aí é marginal, é pouquíssima diferença. E o que vai fazer diferença é isso aqui, ó, vou reforçar de novo aqui com várias cores, várias setinhas aqui, deixa eu desenhar. Então, assim, ó, o que vai fazer diferença é o que a empresa vai fazer com o dinheiro. É isso que vai te dar retorno no longo prazo. Se você comprou, vamos supor que você comprou aqui, ó, tava R$1.000 a ação, mas a subscrição sai um pouquinho mais barata, 900. Então, assim, o teu ganho é marginal. Você vai botar, ao invés de botar 200 mil, você vai botar 180 mil. Isso aí é irrelevante. O que vai fazer a diferença é o quanto essa pizza vai crescer no futuro, o quanto o tamanho do bolo vai ser maior. Então, sempre que tiver um evento desse aqui, gente, esqueçam o preço que está a subscrição, porque o fato dela estar um pouquinho mais barato ali não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é isso aqui, ó. Se a empresa pegar, investir aquele 1 milhão lá, né, captado, e o lucro for, sei lá, para 400 mil, né, tua posição aqui vai disparar, né, vai dobrar. Então o principal é isso. O que a empresa vai fazer com o dinheiro? Ela tem bons projetos, ela tem aquisições em vista. Isso vale tanto para ação, para FII, vai comprar lá um ativo interessante. É isso que vai determinar se esse evento, né, que gerou diluição foi bom ou não para o acionista, tá certo, pessoal? Então, né, fazendo o resumo aqui, o reapanhado da coisa. Esses eventos aqui, né, levam uma diluição da posição acionária. Isso aí, você querendo ou não, você participando ou não, você vai ser diluído. E isso não é intrinsecamente nem bom ou ruim. Ele vai ser bom se o dinheiro captado levar a um aumento do bolo, logo você vai ter uma fatia menor, mas uma fatia menor de um bolo bem maior. Ou se esse dinheiro for mal empregado, né, não vai gerar um crescimento da empresa, aí você vai simplesmente perder, porque você vai ter uma fatia menor de um bolo mais ou menos do mesmo tamanho, tá certo, gente? Então o ponto principal é esse aqui, não esqueça, eu já falei 1 milhão de vezes e vou continuar. Né? Quando tem um evento desse, você tem que analisar o que a empresa vai fazer com o dinheiro. Em ações, tem vários tipos desses eventos. Teve esse da Petrobras, que é do exemplo da capitalização, que foi para investir no pré-sal. Poderia ter dado certo, mas deu errado por inúmeros motivos. Né? Então não é algo que é tão simples de acompanhar, às vezes demora alguns anos, como foi da Petrobras. Pode ser empresas muito que estão à beira de falir, elas também acabam aumentando capital, porque ela não tem como tomar dívida no mercado, o único jeito dela pôr dinheiro é vendendo ação. Então ela vende ação, vende barato, apura pouco dinheiro, aquilo ali às vezes já some no operacional da empresa, não dá retorno, dilui o acionista, é péssimo para o acionista. Então, nesses eventos, observar
que a empresa vai fazer com o dinheiro e o retorno desse investimento. Tá certo, pessoal? Era isso então. Esse foi o nosso vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado. É um tema que está aí meio na moda recentemente. Muita empresa fazendo follow-on. E é isso que eu falo para vocês. Acompanhem o que essas empresas vão fazer com o dinheiro. Claro que normalmente essa diluição não é assim 1:2, né? É uma diluição mais suave. Mas da mesma forma, o retorno ele tem que crescer mais do que o fator de diluição. Certo, pessoal? Era isso aí que eu tinha a dizer para vocês. Coloquem aí nos comentários dúvidas que vocês tiverem. E falem também se vocês gostaram, se vocês não gostaram, sugestões aí para a gente continuar ou não com esses vídeos nesse formato. Tá certo? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.